Já. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Cumprimento a minha família que está aqui reunidos, né? Os irmãos em Cristo, meus filhos, minhas amadas e a todos que estão essa noite. Eu quero agradecer a Deus. Eu sempre inicio agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua bondade, pelo cuidado, por nos guardar, por estar no controle de tudo. Então eu inicio essa noite agradecendo. Claro, eu fui buscar em Deus assim, o que falar nessa noite, né? O que trazer de ensinamento para nós nessa noite. E eu vou trazer uma parte da Bíblia que eu gosto muito, vou falar de uma... Nós vamos falar essa noite de oportunidade, nós vamos falar essa noite de valores, vamos falar essa noite de esperança e principalmente, né, de ações, de atitudes. E o livro dessa noite que eu quero falar está no livro de Josué, né? Josué 2, eu vou começar a falar capítulo por capítulo, porque todo o capítulo de número 2, ele é extremamente rico e é um aprendizado para nós, para qualquer um que não tem idade aqui para aprender. Todas as idades, não existe nem tarde demais e nem cedo demais para se recomeçar, para fazer uma nova história. E diz assim, fala de uma parte bíblica que fala sobre quando Josué, ele envia 2 espias para Jericó, né? Ele manda 2 pessoas fazer um mapeamento nessa cidade, uma cidade extremamente forte. Olha, vocês vão lá e vejam como que é a cidade, né? Quais são as defesas dela, quais são, se ela é forte, né? Na verdade, eram os muros mais resistentes da época. E ele manda, e diz assim, e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide, reconhecerá a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, uma prostituta, cujo nome era Raabe, e ali dormiram. Bom, pelo texto, quem conhece a Bíblia, ou mesmo que não tenha muito conhecimento, ou não lê com frequência, já ouviu falar o nome dessa mulher, Raabe, né? A Bíblia relata que ela era uma prostituta, né? E conta que os espias, ao ir cumprir a missão que lhes foi dada, eles param ali, né? Neste local onde havia essa mulher, e diz que eles chegam ali e ficam observando, e assim que eles chegam, já chegam notícias ao rei, né, de Jericó, dizendo que tinham homens, filhos de Israel, para espiar a terra. E logo em seguida, mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a nossa terra. Bom, então esses homens, eles vão até a Jericó, e eles param na casa de Raabe, que era era um lugar importante. A casa dela, de acordo com a Bíblia, de acordo com historiadores, né, estudiosos, ficava exatamente em cima dos muros de Jericó, um lugar estratégico. Esses homens chegam ali, assim que eles chegam, já vem a notícia, né, para o rei já envia, né, já fica sabendo disso e já envia pessoas de encontro com esses 2 israelitas. E quando eles chegam, né, na casa de Raabe, no versículo 4, diz que aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu.
e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Bom, eu iniciei essa palavra falando de oportunidade, né? E eu sempre falo, eu tenho isso comigo, que todos os dias existem oportunidades na nossa vida. Mas cabe a nós enxergá-la e cabe a nós tomar posse delas. Então, a Raabe, ela fazia parte desse povo, eles eram de uma cultura diferente, né? Eles tinham uns costumes totalmente diferentes do povo de Israel, né? Ela tinha uma profissão que na época e até hoje, né? Não era uma profissão muito bem vista. E estamos falando também de uma mulher que hoje a gente falar assim de mulher não era como na época. Eu gostaria de trazer todos ao momento, à época que acontecia isso, onde a mulher ela não tinha valor, né? Não era contada, não podia ter palavra, não tinha. Resumindo, as pessoas decidiam por elas o que falar, o que pensar, né? Como se vestir, como se portar, né? Existia um decreto de como que deveria ser, né? Tudo bem que hoje em dia é um pouquinho melhor, né? Claro que não era como antes, mas ainda hoje existem pessoas que ditam, que criam regras, criam um formato, né? De como a gente deve se vestir, como a gente deve se comportar. Existe tendência para aquilo, existe tendência para isso. Eu estou falando num contexto geral. A sociedade cria, né? Um formato de como deve ser cada indivíduo, como as pessoas devem ser, como elas devem se vestir, né? O que devem comer, né? Se está fora do peso, se está fora do peso é criticado, né? Se come muito é criticado, se come pouco é criticado, se está magro é criticado. Na verdade, vivem criando conceitos, né? E o mais curioso é que a gente ainda consegue tomar posse disso, né? E no mundo de tamanhos conceitos de que pessoas o tempo todo ficam dizendo como você deve se portar, fica difícil até para muitas pessoas se vestir, né? Utilizar, ser quem elas são de verdade e saberem como é que as deusas as vê. Se preocupam muito mais com o que os outros vão pensar de si, né? Tem medo de causar algum desconforto com as outras pessoas e acabam deixando de ser a si próprias por causa da preocupação com o que os outros vão pensar, né? E a preocupação em saber como é que Deus nos vê, isso fica muito distante. E a forma como Deus nos vê é muito diferente da forma como que o homem, eu falo homem como gênero humano, a forma como o gênero humano nos vê. Deus nos vê diferente. Então, nós estamos falando de uma situação em que, para as pessoas, essa mulher não tinha valor nenhum, né? Ela era um ser humano, era uma pedra, né? Sem nenhum tipo de valor. E nós estamos falando aqui de uma cidade que provavelmente, né, tinha muitos valentes, né, muitos soldados, muitos guerreiros, muitos reis, né? E muitas pessoas também. Mas a Bíblia guardou uma pessoa. O mais curioso é que eu vejo o nome de duas pessoas aqui nesse capítulo. Duas pessoas são citadas nesse capítulo. Josué, filho de Num, né? O seu pai, que é Num, e Raabe. Nem o rei de Jericó, ele foi citado. Provavelmente era um rei muito poderoso, mas nem o seu nome apareceu. Por quê? Porque o nome dele não teve importância. O que teve importância aqui
foi uma atitude dessa mulher. Então, lendo esse versículo, sabe o que eu entendo? Como essa mulher ela era informada. Para que a gente possa ter oportunidade, para que a gente possa abraçar as oportunidades que Deus prepara para a nossa vida, a gente precisa enxergá-las, a gente precisa tomar posse delas. Apareceu uma oportunidade na vida dessa mulher. Ela teve a oportunidade de esconder esses espias. Ela não pensou duas vezes. E ela era muito bem informada. Ela era uma pessoa de conhecimento. Há uns 2 cultos atrás eu falei que o povo perece porque por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso que perece. E aí, aqui eu vejo que ela era muito bem informada. Ela não era leiga, apesar da sua, vamos dizer assim, profissão, ela tinha conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Porque ao conversar, ela começa a falar sobre os feitos de Deus. Né? Elas dizem, eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque tem ouvido. A Bíblia fala que a fera ela vem pelo ouvir. Então ela ouviu falar da grandeza de Deus. Eu quero dizer que era uma mulher criada num povo com uma outra cultura. Eles cultuavam outros deuses. Mas ela ouviu falar do Deus de Israel, dos feitos que eles fizeram, da travessia do Mar Vermelho. O quanto de reinos, né, que eles venceram, os amomeus, todas as batalhas que eles enfrentaram, tudo Deus deu nas mãos desse povo. Então, tudo isso ela foi ouvindo e ao ouvir isso foi gerando nela fé. E ela diz, aí ela começa a falar, eu tenho ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha como Raabe era bem informada. Diante de vós, quando saíres do Egito, e que fizesse aos 2 reis dos amorreus, a Sion. Enfim, ela começa a contar que ela sabe o que aconteceu. Tudo isso, o Senhor vosso Deus é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela começa a declarar a fé dela, ela evidencia sua fé, por enquanto com palavras, né? Porque a gente precisa evidenciar a nossa fé na forma que a gente fala. O que a gente fala é uma forma de evidenciar a fé que a gente tem em Deus. Se a gente proclama palavra de esperança, palavras que venham trazer edificação, a gente está evidenciando fé. Se a gente reclama, se a gente murmura, se a gente é ingrato, nós estamos evidenciando a nossa incredulidade. Então essa mulher começa a proclamar palavras de fé. E aí, diante disso, no versículo 12, fala de uma aliança que ela faz com esses 2 homens. Ela se propõe a escondê-los, né? Do rei, dos valentes. E em troca disso, ela pede a misericórdia para ela e para a sua família. Ela pede para que Deus os guarde. Ela começa a interceder pelos seus. Se vocês guardarem a minha família, eu os escondo. E de que conservarei com a vida o meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então aqueles homens responderam, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não anunciares até nosso negócio. E será para, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Houve, isso aqui é uma aliança feita entre uma mulher e 2 homens. Porém, diante dessa aliança, diante dessa palavra, diante desse aperto de mão, vamos dizer assim, diante dessa declaração, Deus estava vendo, Deus estava ouvindo.
E quando aquele homem lança a palavra profética, aqueles homens lançam a palavra profética, fecha esse acordo, Deus assim também faz. E eles fecham esse acordo, né? E disseram que eis que nós entramos na terra e atarás esse cordão. Eles dão um cordão que ela pendure na janela, né? E recolherás, e aí eles dão uma ordenança para ela. Esse cordão de fio escarlate, ele representa muito. Ele fala para ela pendurar um cordão em sua janela. E esse cordão, ele representa esperança, né? Ele traz um cordão vermelho, fio escarlate, é um cordão vermelho que representa esperança, representa o sangue de Cristo. Todas as vezes que a gente estiver em situações, como essa mulher estava, eles estavam passando uma situação de medo, né, de terror, porque a todo momento poderia ser invadidos e todos morrerem. Mas ela encontrou uma oportunidade de mudar a sua história, de salvar-se, salvar a sua família. Ela não abriu mão da família. Ela continuou ali, lutando por eles todo o tempo. E assim, mudar, a gente fala de mudar, mas acha que é fácil mudar. Não é fácil mudar. Porque quando a gente decide tomar uma nova rota, ela exige sacrifícios. Falar só de mudança e não se sacrificar é em vão. Porque vamos analisar o que essa mulher está deixando para trás. Ela está deixando tudo que ela aprendeu, toda a cultura dela, a cidade que ela viveu, o que ela aprendeu ali, né? Os ensinamentos, a sua casa, tudo isso ela está abrindo mão pelo ato de fé. Isso sim é um ato de fé. Ela sabe a perda que ela ia ter, mas também sabia que valeria a pena investir em Deus, em acreditar que Deus, um Deus todo-poderoso. Deixou o seu passado para trás e tomou posse. Ali ela agiu como Ruth, quando Noemi falou, fica, né, que eu sigo sozinha, mas Ruth fala, não, eu vou com você, o seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ali Ruth toma uma posição, uma nova direção, deixou para trás toda uma cultura, tudo que, desde que ela nasceu até aquele momento que foi lhes ensinado, ela deixa para trás. Agora eu sigo uma nova trajetória. A Raabe fez isso. Quando ela foi para o lado de Israel, quando ela abraçou esses homens, quando ela esconde esses homens, ela deixou o seu passado para trás. E ali começava uma nova história. Ela não tinha noção do futuro que tinha para ela. Ela não tinha noção disso. Mas perder, às vezes a gente tá tão apegado nas coisas que a gente não quer perder. A gente, sabe, fica na mesmice sempre. A gente fica grudado nas coisas do passado, vive ansiosos, com medo de perder aquilo que a gente nem tem mais. E não consegue dar um passo para frente, não consegue abraçar o novo que Deus tem para nós. É muita coragem dessa mulher, né? É muito corajosa, ela é uma inspiração para mim, como mulher. E será que, pois que qualquer que sai fora, aí os homens dão uma ordenança para ela. Eu achei tão forte isso, porque é muito similar com o que a gente está passando, né? Ó, ele fala que qualquer que sai fora da porta da tua casa, ele fica assim, ó, vai ficar todo mundo dentro de casa. Tá falando da família dela e dela. Enquanto vocês estiverem aqui dentro de casa, sob a minha proteção, dentro deste lar, vocês estão guardados. Ó, se vocês saírem,
O sangue será sobre a sua cabeça e nós não seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça e se alguém nele puser mão. Então vocês vão ficar guardados dentro da casa de vocês, aguardando. Olha a ordenança. Estejam quietos até a ordem, até o momento que dizer possam sair. Houve aqui também a obediência dessa mulher. Eles aguardaram um tempo determinado. Ali eles ficaram protegidos. Enquanto eles estavam ali, Deus estava protegendo eles de quê? Dos perigos que estavam vindo, da invasão, das mortes, enfim. Porém, se tu denunciares, ele fala, se você me trair, se você não cumprir com o nosso combinado, com o nosso trato, com a nossa aliança, eu também não cumprirei. Então ela obedece isso. E foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias até que voltaram os perseguidores. Enfim, eles despistaram os perseguidores e voltaram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo o que aconteceram. E diz, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos. A gente já sabe o que aconteceu, né? Jericó foi tomada, né? O povo ficou sitiando 7 dias a cidade. E imagina 7 dias sendo sitiados com tambores, com trombetas, com gritos, até que Deus, o povo não precisou, não precisou de muito esforço, não precisou usar seu próprio braço, seu punho, a sua força. Deus derrubou aqueles muros. E a gente às vezes padece por querer resolver tudo com o nosso braço. Deus querendo nos ajudar, né? Sem tanto esforço. E a gente, por nosso próprio intelecto, fica passando na frente de Deus. Olha como o povo obedeceu, como Josué obedeceu, como a família de Raabe e Raabe obedeceram, permaneceram guardados, permaneceram dentro, não saíram de seus lares. E no 7º dia, Deus derrubou as muralhas, mas a casa de Raabe permaneceu em pé. Nada aconteceu com ela, nada aconteceu com a sua família. E todo mundo sabe que no livro de Mateus, Raabe é uma das 5 mulheres, porque eu já ministrei inclusive sobre isso, sobre essas 5 mulheres que entraram na árvore genealógica de Cristo, sabendo-se que na época nenhuma mulher era citada em nenhuma árvore genealógica, não eram citadas. E tem 5 mulheres que foram citadas e uma delas é Raabe. E também no livro de Hebreus tem um capítulo todinho que é dedicado aos heróis da fé. E essa mulher, ela é lembrada como uma das heroínas da fé. Ela está junto com os homens, os outros varões, né, que evidenciaram sua fé. No livro de Hebreus 11:31 diz que pela fé Raabe a meretriz. O mais interessante é que a Bíblia não esconde quem ela era. Ela não esconde quem ela era. Não pereceu com os incrédulos. Tinham muitas pessoas ali, mas ela não pereceu com eles. Ela foi salva. Acolhendo em paz os espias. Ela está citada no livro de Hebreus e ela faz parte da genealogia de Cristo. E em nenhum momento, nem Mateus e nem o autor de Hebreus esconde o que ela era. Sabe por quê? Porque Deus mudou a história dela. Ela permitiu isso. Ela abraçou a oportunidade. Deus mudou a história dela. Deus colocou ela na genealogia do Santo Cristo Jesus. E eu quero finalizar dizendo que
A gente precisa refletir em nossa vida. O que você fala, a Bíblia fala que a nossa palavra ela tem poder, quando a gente tem fé. Quando a gente fala por falar, quando a gente até cita a palavra de Deus, mas não acredita nela, ela é em vão. Quero dizer que no mundo que a gente vive, eu vou repetir isso, pessoas gostam de dizer como é que a gente deve ser, mas você tem que se preocupar como é que Deus quer que você seja. E vai passar muitos anos, não importa se você se sente pequeno, se você se sente menor de todos. Isso não é importante. O importante é se você tem um coração corajoso, se você tem um coração que está dedicado a Deus, um coração verdadeiro, uma intenção verdadeira, que você tem fé, e essa fé é evidenciada através das palavras e através das suas ações. E eu quero finalizar uma frase que ela é de um homem que ele é lembrado até hoje. Toda vez que alguém vai falar sobre um homem, né? Não, ele não é citado na Bíblia, apesar de ter um nome bíblico, né? Que se chama Abraham. Abraham Lincoln. Ele foi um presidente americano, um presidente notável, que todos lembram dele por suas ações e por suas frases, né, verdadeiras. E ele falou uma frase que me marcou, tem a ver com essa passagem. Ele diz, ele foi chamado para uma conferência e antes dele, um homem falou em torno de 1 hora. Seu discurso foi de 1 hora. E esse homem falou muito bonito, ele não errou uma vírgula, ele não errou um ponto, não errou nada. Ficou 1 hora discursando. E logo em seguida vem Abraham Lincoln e o discurso dele durou 2 minutos. E o que ele falou, até hoje, são repetidas, anos e anos depois. Ele falou que todas as palavras citadas, elas podem ser lindas, elas podem ser louváveis, mas o que nunca será esquecido serão as nossas ações aqui na terra. Como eu já disse, no livro que eu li de Josué 2, só aparece dois nomes ali. Raabe e Josué. E o nome de seu pai que é Nun. Mas em todo o capítulo é evidenciado a coragem, a atitude, né, a perseverança, a fé dessa mulher. E passaram-se muitos anos, gerações e gerações. Várias pessoas escreveram essa Bíblia, direcionada pelo Espírito Santo, em tempos diferentes, assim como Mateus, assim como o autor que escreveu Hebreus. E essa mulher, ela é lembrada e ela é citada por sua fé. Se você quer agradar a Deus, agrade Ele exercendo sua fé, evidenciando-a com suas atitudes, com suas ações. Porque isso não importa se você é o Zé ou a Maria, que ninguém conhece. O importante é Deus conhecer você. O importante é Deus ver as suas atitudes no anonimato. Você também não precisa estar exposto ou em um lugar evidenciado para que você diga, ó, tem alguém me vendo. Não se importe com isso. Se importe se Deus está vendo as suas ações, o que você está fazendo, porque Ele vai honrar o que você faz. Mesmo que as pessoas não enxerguem, mesmo que as pessoas não valorizem o seu esforço, as suas ações, Deus está vendo e Ele vai te honrar. Ele vai nos honrar por aquilo que nós declaramos e aquilo que nós acreditamos e fazemos aqui, pelo bem que nós fazemos ao próximo. E assim como a Bíblia ensina, fazer sem esperar nada em troca. Amém? Que Deus abençoe. Eu queria falar de um louvor que é da Damares, que eu gosto muito,
que um resumo dessa palavra, que diz assim, ó: não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido. É lindo esse hino, não vou continuar, mas o louvor fala disso, né? Não se importe com o que o mundo fala a seu respeito. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida tem que estar guardada no Senhor, porque eu tenho valor para Deus e eu sei que você também tem. Eu agradeço por essa noite, obrigada àqueles que estão assistindo, obrigada à minha família que estão aqui comigo, né? Os parceiros, as parceiras. Obrigada a você que parou para ouvir a palavra de Deus, né? E eu finalizo mais uma vez dizendo: você tem valor. E esse seu valor, ele foi conquistado com um preço muito alto. Foi conquistado na cruz por Jesus Cristo. Então, evidencie isso, seja grato. No momento que você levantou a sua mão para aceitá-lo, você fez uma aliança ali. Uma aliança de fé. Fé no que você não está vendo, mas no que você crê. Então, tome posse dessa fé e vá até o fim, louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque Ele reflete Ele quer refletir a imagem dele em tua vida. Glória a Deus. Amém.